Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Confraria das Antigas. Hoje eu estou aqui com o Nelson Alberti, que ele é o presidente da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares Antigas. Fala, Nelsinho, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo convite, Andão. Estou à disposição aí, que vocês precisarem de ajuda, estou aqui. Nelsinho, como é que começou a sua paixão pela militaria, jipes antigos e viaturas militares? Poxa, Andão, como que você quer que eu fale do meu Jeep se ele não está aqui? Pode ficar tranquilo, isso a gente já resolveu. Aí sim. Olha a cara de felicidade do Nelsinho. Inédito. Jeep 1942 militar dentro do estúdio. Veículo de coleção, xodó do Nelson. Vem com a gente que tem muito mais. Como surgiu a tua paixão off-road? Eu sei que você tem uma história no off-road, né? Que você começou jipeiro há muito tempo atrás. Queria que você falasse um pouco disso para começar a embasar o nosso bate-papo aqui. Da onde vem? Como é que começou a sua aventura off-road? Tá. Desde 2004, desde antes, né? Na verdade, eu sempre gostei de Jeep, né? Andar de Jeep, me idealizava andando pela mata, pelas estradas, off-road e tudo mais, né? Em 2004 eu comprei meu primeiro Jeep. Uhum. Aí eu comprei um Suzuki Vitara. Considera Jeep? É o Jeep da Barbie, né? É coxinha, hein? Coxinha. Mas era o que dava. Era o que dava. Aí... Hoje está caríssimo, né? Na verdade, estamos brincando aqui, mas o Vitara hoje virou... Os que estão inteiros, peça de coleção. E o pessoal brinca que depois eu transformei o Jeep da Barbie na Barbie sapatão, que eu coloquei uns rodão nele e tal, ficou bacana. Então, e aí eu comprei meu Jeep, e comecei a fazer trilha, comecei a fazer expedição, viajei Brasil, bastante lugares do Brasil com ele, e foi muito bacana que em 2005 aí eu conheci a minha esposa. Então, ou seja, do meio do Jeep eu conheci minha esposa. Ah, que legal. E a gente tá junto até hoje. E depois, passando por aí, eu troquei. Daí eu comprei na sequência, depois eu comprei um Troller. A gente viajou muito. Poxa, que salto, hein? Um salto gigante aí. Aí eu fui para Jalapão, fiz uma expedição aí, fui dezenas de vezes para Serra da Canastra, em Minas Gerais, lugar espetacular. Conhece tudo lá? Conheço tudo lá. Tem grandes amigos lá. Depois fiz uma expedição para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, tudo com o Troller. Aí a gente viajou, eu e um casal de amigos, minha esposa e um casal de amigos. Sim. Também a gente viajou. Então, assim, o meu off-road ele começou isso. Então, mas começou aqui em Campinas, ia para Serra do Japi, ia para Serra das Cabras aqui. Puta, foi muito bacana. Que legal. E a sua pegada era a trilha hard ou era os rolezão expedição? Você tem estrada de terra? O que você mais gostava? Eu comecei com trilha. Trilha hard mesmo, a gente fazia trilha bastante, assim, todo final de semana, toda semana quebrava o Jeep. Sim. Então, mas era o que a gente fazia, era o que a gente gostava e até hoje. É que hoje a gente mudou, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ponderando, a gente vai mudando os gostos. E você estava associado a algum clube de Campinas, Brasil? Como é que foi a sua história com isso? Eu posso te falar que eu passei por praticamente todos aqui de Campinas. Sim. O Jeep Clube de Campinas, Jeepeiro Tartaruga, Esquadrão da Lama, a galera toda, você conhece todo mundo. Off-road. E na verdade, o que muda foi só os nomes, porque as pessoas continuam as mesmas. Os mesmos amigos que eu tenho do primeiro do Jeep Clube e tal, foi o pessoal que é meu amigo hoje. Eles vão migrando entre os grupos, né? Então, galera... É uma besteira. Não rola nenhuma rivalidade entre os grupos aqui em Campinas, né? Não, mas já rolou. Rolou? Mas disputas em corridas, você fez raid de regularidade? Se você rolou? Não, eu nunca gostei de competição. Tá. Já participei, mas não era a minha praia. Sim. Mas o que é vaidade, né? O pessoal tem as vaidades aí, tem os seus gostos. Sociedade como um geral é assim, né? Convive. Então, pode ter no grupo de bike, pessoal aqui de bike, grupo de moto. As pessoas vão... Mas no contexto... a gente é amigo de todo mundo, as pessoas frequentam a minha casa, frequentam a casa das pessoas até hoje. Então é isso. Legal. Eu já te apresentando, né? Você é o presidente de uma associação gigantesca que preserva viaturas militares. Então, teve um momento na sua história
que você migrou, que você saiu do off-road e claro que o Jeep é um ícone dos veículos militares, né? Ele é a maior, com certeza a frota maior é de Jeeps, né? A gente sabe que existe. Como é que foi isso? Como é que foi esse momento da migração do off-road civil para a paixão, porque hoje eu sei que você é apaixonado, nós vamos falar bastante disso hoje, a paixão pelas viaturas militares, pela preservação? Foi bem engraçado que foi justamente numa expedição de Jeep que eu fiz, onde essa paixão ela se despertou de uma forma mais evidente, né? Estamos falando em que ano isso começou? 2012. Então, em 2012 eu saí, que eu falei que eu fiz aquela expedição para o Chile, para a Argentina e tal. Uhum. Nós saímos aqui, eu de Troller com minha esposa e um casal de amigos com uma Land Rover. E nós passamos, no segundo dia de viagem, nós passamos por Panambi, no Rio Grande do Sul. E lá tem o Museu Militar Brasileiro, do seu Jefferson Stendorf, que é um grande amigo hoje. Sim. Vende viaturas, inclusive, muitas viaturas. Vende, né? Viatura, peça, um monte de coisa. É a nossa Disneylândia. Isso. E passei por lá num domingo de manhã, devia ser umas 10 horas da manhã. Na hora que eu passei, mandei no rádio assim, vamos fazer meia volta. Fizemos meia volta, voltamos, entramos no museu, ficamos lá 1 horinha, 2 horas ali, visitando tudo, tem fotos com os amigos. A partir daquele momento, isso era outubro de 2012. Sim. Em dezembro de 2012, eu comprei minha primeira viatura. Aí eu permaneci... 2 meses depois daquela visita, deu uma loucura. Aí eu comprei meu primeiro Jeep. Qual foi o seu Jeep? Foi um CJ3A 1949. 49? 49. Uau. E aí eu comprei, eu militarizei ele, né? Ele era civil, você transformou para uma viatura militar. Exatamente. Eu transformei ele com base no M38, né? Uhum. Mas foi o que me deu start naquele momento. Aí depois ali não parei mais. Então, senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Essa mudança aí, ela é significativa? O que é feito, qual a diferença principal de um Jeep, um CJ3 civil para um Jeep CJ3 militar, o M38 lá? Qual é a principal incremento que você fez, além da pintura, é óbvio, né? Sim. São todos os detalhes militares. Tá. Porque você pega um carro que é civil, a lanterna é diferente, a postura, vamos dizer assim, do Jeep ele é diferente. Para uma pessoa que é leiga, ela não conhece, não vê tanto essa diferença. Uhum. Mas para a gente que já está depois de algum tempo, a gente fala, puta, tudo é importante, tudo caracteriza. E como a gente trabalha, busca, né, fazer a restauração histórica, trabalhar com isso, a gente tem que preservar a história. Sim. Então a gente tem que tentar mostrar numa viatura militar o mais próximo do que realmente aquela viatura era. E Sim. não fazer uma viatura fantasiosa. Essa é uma opinião. Eu respeito todo mundo que tenha, mas do mesmo jeito que eu comecei com um Jeep civil, e hoje eu tenho alguns Jeeps militares, originalmente militares, foi minha porta de entrada. Foi o que eu podia fazer eu podia comprar, inclusive, naquele momento. Sim, sim. Então, viabilizou tudo isso e viabilizou todo o trabalho que eu tenho feito hoje. Sim. Então, eu acho que é uma porta de entrada. Sim, que legal. As viaturas militares praticamente usam a mesma motorização das viaturas civis? Como é que é isso? Aí não teve muita mudança, mas ela é externa? Não, sim. A motorização basicamente é a mesma. Depois teve algumas viaturas que foram repotencializadas aqui para o Exército Brasileiro pela Bernardini. Uhum. Mas teve, por exemplo, as Dodges, que eram gasolina e foram repotencializadas para motorização a diesel Perkins. Uhum. Então, assim, foram upgrades que a própria indústria bélica, ou seja, a indústria do Exército Brasileiro, as empresas parceiras fizeram nas viaturas. Que é uma modernização, mas externamente ela praticamente continua igual. Sim. Então, eu falo muito assim, que você pegar uma viatura... Isso não é um problema, tá? Mas você pega uma viatura do Exército Brasileiro, tirando a Ingesa, por exemplo, que foi uma viatura que foi feita para o Exército, tal, mas as outras viaturas como um todo, elas foram adaptadas, né? Você pega um caminhão hoje, um caminhão militar, um 1418, é um caminhão que era civil e eles adaptaram. Não é um caminhão que foi feito para a guerra. O Jeep nasceu para a guerra. Então ele foi feito, ele nasceu para a guerra. Então ele nasceu disso daí. E depois ele foi aprimorado para a sua versão civil, as demais fábricas aperfeiçoaram eles
e transformar o Toyota, Dodge, Ingesa, que seja, entendeu? Sim. Aperfeiçoaram essas viaturas militares, esses jipes, né? Para o modelo civil e foram melhorando elas. Então, hoje você pega até viatura, pega a Marroá, que é uma viatura de uso atual do Exército Brasileiro, teoricamente é uma base da Ingesa. Entendeu? O projeto basicamente é o mesmo. A motorização foi um pouco diferente, sim, mas no contexto é isso historicamente. Aí você pega uma viatura, por exemplo, uma indústria bélica norte-americana. Você tem viaturas que são feitas. O Humvee é uma viatura feita para guerra também. Exclusivamente, né? Foi construída, né? Então você tem as viaturas, a maioria das viaturas americanas, elas são feitas para a guerra. Não são viaturas caminhão são feitos para a guerra e não são pegados de uma série adaptados para o uso militar. Mas é um contexto histórico que você fala, o Brasil não está em guerra, nós não estamos em nenhuma guerra. Então, obviamente, se isso acontece, muda todo um projeto. Sim, tá? Claro. E o Jeep, a constituição do Jeep, o primeiro foi criado para a guerra, então ele foi desenvolvido para a guerra. Não foi uma viatura um carro civil transformado pela rusticidade dele. Não. Ele foi encomendado para a guerra, foi encomendado para várias empresas, né? Quem que fabricava na época o Jeep? Teve a Bantam, depois foi a Willys ganhou, né, o projeto, depois ela não aguentou a demanda, né, que era muita demanda do exército americano e os aliados, né? Sim. E a Ford pegou o mesmo projeto e desenvolveu o mesmo Jeep, fez o Ford GPW, né, que é o mesmo projeto do Willys. Você olhando as imagens, elas são muito parecidas, né? Quer dizer, são pequenas detalhes, sutis, são né? detalhes, né? São detalhes. Legal. E você sabe a produção disso? Que ano que começou o Jeep, o primeiro Jeep? 1941. 41. 1941. Lá no começo mesmo. Foi 1941, começaram a ser entregues em 42 e a partir daí parou lá para 45. Aí 46 já começou a sair umas versões civis, né? Porque eles tinham muita demanda, né? Sim. Devia ter muita carroceria, muita chassi, isso, né? Aí foi o CJ2, né? Então, que é Civil Jeep, né? Então, CJ é de Civil Jeep. E aí que seria uma versão 2 ali, né? Então, por exemplo, pega o Willys, aí você tem o Willys MB, que é Model B, MA, foi uma versão, o meu Jeep aqui, é o Willys MB, que é Model B. Sim. E aí tem o Willys MA, que é o Model A, que foi uma versão A do Willys. Que legal. Então você tem o Ford GPW, né? Acho que é General Purpose Projeto Willys, né? Willys. O W é de Willys. Ah, que interessante. Então, fala um pouco do seu que está aqui. Que ano é teu Jeep? Qual a história dele? Como é que você adquiriu esse carro? Esse que está aqui é um Willys MB. Eu comprei de um amigo, de um grande amigo, que era do nosso grupo e veio a falecer, né? Que é o Otelo. E ele tinha algumas viaturas, muitas peças e tal. E quando logo após que ele faleceu, a esposa dele nos procurou, né? Para ver se a gente podia dar uma força. E nós ajudamos ela a vender o material, para fazer a catalogar, e ajudamos mesmo, assim, sabe? Sim. De maneira muito séria e muito honesta. E aí, um dos Jeeps eu comprei, que é esse daqui. O outro Jeep, um outro amigo nosso, o Lago, que é o Coronel Lago, comprou. E o outro Jeep foi para o Recruta, um amigo, Luiz Recruta, que é um amigo de São Paulo. Sim. Então, os 3 Jeeps que ele tinha ficaram na mão de amigos. Isso foi muito bom. Ah, que legal. Bom, e daí você tem hoje você é presidente da Associação Brasileira. Então, o que rolou da sua paixão inicial pelo Jeep, onde você comprou o primeiro civil e transformou, até você virar presidente da Associação Brasileira de Preservadores? Como é que foi essa sua pegada, essa introdução? Desde então, comecei ali, comprei o Jeep em 2012, né? E passei aí 1 ano, 2 anos aí trabalhando em cima do Jeep civil que eu comprei e militarizando ele. Para deixar o mais próximo possível do Jeep militar. E aí eu busquei as pessoas que eu conhecia e nem conhecia aqui dentro da nossa região. E comecei esse movimento de atrair essas pessoas. Aí achei vários amigos, achei o Pedro Rosa, o Irivan, o Celso, são pessoas aí que são do nosso grupo de alguma forma.
Castro, que era um grande amigo nosso, também faleceu. Mas, ou seja, comecei a unir esse pessoal e no nosso primeiro evento, foi num evento lá em Paulínia, foi um sucesso. E esses caras já tinham viaturas militares ou era tudo civil? Não, eram viaturas militarizadas também, né? Mas sem muito... Eram jipes de trilha. Sem muito compromisso. Eram jipes de trilha que basicamente o pessoal pintou de verde. Sim, legal. Para caracterizar militar, mas ali, a partir daquele momento, a gente mudou a chave, mudou o patamar. Sim. E aí a gente começou naquele momento a criar um novo grupo aqui na região, que foi a CVMAISP, que é a Companhia de Viaturas Militares Antigas do interior de São Paulo. Então começou em 2014 e a partir daquele momento eu comecei a fazer uma grande pesquisa em todos os colecionadores da região. Achei o Otelo, que é um outro amigo. Sim. Achei o André de Jundiaí, o Aloysio de Americana e muita gente, muita gente bacana, muita gente com história, muita gente com cultura, muita gente muito bem intencionada. Dispersos, né? Mas intencionado, bem intencionado. E por isso que o nosso nome é Interior de São Paulo no final, porque Campinas não tinha tudo, não tinha um grupo para se formar somente em Campinas. Sim. Mas a gente pegou um pessoal da região, do interior de São Paulo. Sim. Seu Gabriel de Limeira. Foi muita gente. E aí, a partir daí, a gente começou a organizar. E aí, a gente começou a fazer eventos, encontros de carros antigos. A gente tinha um domingo por mês que nós íamos lá em Paulínia. E ali foi uma mudança de chave também, porque num dos eventos que a gente estava expondo, a gente conseguiu pegar um domingo no ano, né, e ser um dia do Jeep. Então a gente estava na área VIP do evento, né? Então a área principal do evento. Montamos uma área de militaria, as viaturas, exposição de material, tal. E num desses dias veio uma pessoa conversar, nos procurou quem que é o responsável, tal, e veio um senhor conversar comigo, né? E depois que eu falei, pô, mas como que eu consigo entrar nesse meio para você já está dentro. Sim. Seja muito bem-vindo, né? Pô, não sei o quê, mas eu nem entendi. Ele falou, não tem problema, a gente ajuda você a achar a gente ajuda a montar, tá bom. Aí ele se apresentou, ele era subcomandante da Escola Preparatória de Cadetes. Uau! Que é aqui em Campinas. Sim. E aí é o Coronel Pedro Paulo. A partir daquele momento, a gente entrou dentro da Escola de Cadetes e começamos a propor eventos lá. Em 2016, eu fiz um projeto de um evento gigante dentro da Escola de Cadetes, que eu já tinha em outros lugares do Brasil, inclusive, né? Eu não parei, eu fui para Curitiba, fui para Itaipava, fui para todos os lugares aí, Caçapava, que tinha eventos. Eu falei, porra, minha cidade tem uma baita estrutura militar, tem tudo para fazer, tem público, tem colecionador. Aí eu comecei a agitar. Aí eu organizei um evento, aí me uni a um grupo de reencenação histórica, que é o Dogs of War, e o grupo a Associação dos Expedicionários Campineiros, da FEB, né? Que foi a primeira associação criada pós-guerra, em 1945. Na volta, eles já vieram articulando, na volta da Itália, em 1945, para criar essa associação. Aqui em Campinas. Existe até hoje, é a mais antiga do Brasil. E a mais atuante do Brasil. Olha que legal. É uma boa pessoa para a gente trazer aqui, o presidente... O César. César. Isso. E aí eu fiz esse projeto, apresentei para um coronel Sérgio Bueno, que é um coronel do Departamento de História. E eu juntei, né, essas informações e fiz o projeto do evento e eles compraram a ideia. Não tinha no Brasil já existiam outras... Existia um evento muito grande em Caçapava. Mas era um evento que não tinha como foco central a exposição de viaturas, exposição de material militar, era mais focado em uma reencenação histórica muito bacana, que eles fazem até hoje, que é muito legal. Sim. E a partir daquele momento a gente trouxe toda aquela bagagem e trouxe toda essa... A vontade, principalmente. Essa vontade e a energia para fazer o evento aqui. E o evento foi um sucesso. Foi em 2016 e a gente trouxe 6 mil pessoas no evento. Nossa! Dentro da Escola de Cadetes? Dentro da Escola de Cadetes. Quantas viaturas? E a Escola de Cadetes não abria
para o público em geral fazia anos, e muitos anos. Sim. E foi um sucesso, assim, foi muito bacana. E foi nesse evento, a gente já trouxe 50 carros. Nossa. Então, ou seja, não existia nada, do nada existiu 50 carros. Uau. Trouxemos blindado, trouxemos caminhão, viatura, fizemos reencenação histórica, fizemos palestra, exibição de filme. E a gente organizou toda essa estrutura, né? Nós criamos o escopo do evento, né? Sim. Tudo isso como CV+, ainda não? CV+. É que a partir daí a gente começou a aparecer no cenário dos colecionadores principais, né? Dos clubes. Nacionais, né? E aí veio, em 2016 ainda, eu fui para um evento em São José, que foi o 12º Encontro Brasileiro de Preservador de Viatura, que foi em São José, organizado pela Companhia Indestrutíveis. Uhum. E lá foi feita uma reunião com a presidência, com a diretoria da Associação Brasileira. Eles nos aceitaram a integrar nessa associação e em 2016 eles nos escolheram como sede para fazer o evento, o 13º encontro. Sim. Em 2017, no caso, né? Sim. Então, a parte de sair, eu voltei de lá com essa missão de fazer o evento e trabalhamos muito. Aí fui atrás de prefeitura, fui atrás de apoio da brigada, apoio da SpaceX, apoio da Polícia Federal, da Polícia Militar, Guarda Municipal, Uau, dos colecionadores. A mobilização é gigantesca, né? É muito grande, é muito trabalho. E em 2017 foi um mega evento. Foi um mega evento e deu mais de 20 mil pessoas. Nossa, incrível. E foi mais de 70 e poucas viaturas. Não coube. A gente escolheu uma área, não é que não coube, né? Sim. Mas não da maneira que era para ter sido. Sim. E começou a aparecer viatura como do nada. Que legal isso. E aí, caras que não eram membros, não eram do clube, não foram só eram, a convidados gente nem conhecia. E a partir daquele momento apareceu várias pessoas que começaram a integrar, pessoas de Campinas que eram ex-integrantes das Forças Armadas, do Exército, e começaram a se aproximar da gente, a comprar viatura, mostrar a participar do nosso movimento. Né? E naquele evento eu me tornei presidente. Ali foi feita uma eleição. E já existia a associação? Já existia desde 2004. Tá. Ela começou bem antes, mas naquele momento eu fui eleito presidente e me colocaram como mentor ali. Daí, depois daquele evento, foi um divisor de águas, assim, tanto da gente aparecer para o meio, quanto o meio nos enxergar de uma maneira bem profissional, né? E aí, aí a CV+, ou seja, ela cresceu muito, né? Então, hoje, a gente, na região, a gente tem mais de 300 viaturas no interior de São Paulo. É muita viatura. Quantos membros total? Tem gente que tem um caminhão de viatura, né? A gente pega aí, vamos considerar aproximadamente uns 50 membros, 52 membros. Nossa. Mas hoje a gente tem mais de 300 viaturas. Então você pega colecionador aí que tem 50, você pega viatura que tem 30, tem colecionador que tem uma, não importa. O que importa, que eu mais vejo é o foco na preservação, é o foco na história e a participação no evento. Não adianta, na minha visão, né, que eu respeito, mas a minha viatura ela tem que estar rodando. Sim. É legal que a gente vai no evento, a gente vai para bater papo, vai para ver a viatura do amigo, vai para comprar uma peça. Sim. Que é isso que é esse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje. Eu preciso pôr a imagem de umas viaturas aqui para essa galera entender o que nós estamos falando. Legal. Não, eu mando para você. A gente vai ter muito foto dos eventos aí a gente... Tá bom. Meu senhor, você como presidente da Associação Brasileira de Preservadores, qual é o objetivo da associação? Qual é o foco de vocês? Qual é as principais, a missão e a visão de vocês do grupo? Qual é o objetivo futuro? Onde está isso? Onde você entra aí? O que você está vendo nesse cenário? Bom, a Associação Brasileira ela é um integrador entre todos os outros clubes, associações e entidades de viaturas militares com o Exército Brasileiro, com as Forças Armadas como um todo. Então, a gente defende os interesses desses clubes, os eventos, as atividades, a preservação do material, né, da motomecanização,
com o Exército e é um elo de ligação, é um integrador. Sim. Então, se cada clube fosse direto, aí é uma coisa muito desorganizada. Difícil, então, a associação como um todo, ela tem, o presidente e a diretoria tem essa função. Tá? Legal. E quantos clubes você tem embaixo da associação no Brasil? Estão Hoje- todos filiados, não? Não, tem clubes que surgiram, que não se filiaram ainda, tem alguns que estão já se filiando, mas hoje, basicamente, nós temos, acho que, 14 clubes, tá? Então, nós temos Associação Pernambucana, temos o VAG, que é em Brasília, temos o Regimento Ipiranga, que é em Belo Horizonte, temos o Imperial Jeep Clube, que é um dos mais antigos, que é em Petrópolis, Que legal. CVMagem, Rio de Janeiro, a Associação Paulista, em São Paulo, a CVMaisp, aqui no interior, a Primeira Companhia, em São Paulo também, a DVMax, que também é em São Paulo, que até tem um amigo nosso, lá o Neder. Sim. Tem a Brigada Paranaense no Paraná, Indestrutíveis, Santa Catarina, Pelotão Antares e o Museu Militar Brasileiro, que foi até onde eu comecei ali, né, a minha paixão, que ficou no Rio Grande do Sul. Então, esses são os principais. Que legal. E a gente tem como principal missão, né, a preservar e difundir a história da motomecanização no Brasil, do Exército Brasileiro, dos aliados e tal. Também tem um grande foco em divulgar a história da Força Expedicionária Brasileira, da FEB. Ah, que legal. Isso é muito Então, bacana. a gente vê a FEB hoje, as viaturas militares, né, o colecionador, os movimentos que nós fazemos, a gente vê como uma grande continuidade das associações de expedicionários que tem por todo o Brasil. Então, o preservador de viatura hoje, ele tem bastante energia para ir para evento, para vestir uma farda da FEB, para expor um material histórico. Então, e isso, a viatura como um todo, ela desperta uma atenção na criança, no idoso, Sim. na sociedade em geral, para a gente poder atrair essas pessoas para poder falar a história da Força Expedicionária Brasileira. Sim. Não só da Força Expedicionária, mas como as missões de paz, que o Brasil já participou, como outras histórias que o nosso Exército tem, Sim. as Forças Armadas como um Sim. todo. Então, a gente trabalha muito com a parte histórica das Forças Armadas, do Exército, mais pontualmente, mas Sim. e o Exército nos enxerga muito bem. É isso que era o meu próximo tema. Como é que é essa relação dessa associação, do CVMaisp, com o Exército? Como é que a gente é visto lá dentro? Quer dizer, tem algum estímulo, incentivo? O pessoal gosta? Eu sei que até tem ex-militares que têm viaturas, mas tem alguém da ativa também que está dentro do movimento, que gosta? A gente é muito bem visto, né? O trabalho é sério, a gente conquistou isso no decorrer dos anos, não só a CVMaisp, mas a Associação Brasileira e os clubes nas quais ela representa, né? E então é por isso que nós fizemos já evento na Itália, fizemos em Olha, 2015, nós levamos 246 brasileiros, a FAB nos apoiou com um avião, Nossa, levando essas pessoas para a Itália, levamos viaturas, nós fizemos a coluna da Vitória é um dos eventos da Associação Brasileira, aonde a gente se desloca de um local para o outro em comboio, em coluna, né? Que legal. Com as viaturas. Nós fizemos já aqui em Campinas algumas vezes, nós já fizemos colunas saindo de Caçapava e de São João del Rei em sentido São Paulo, em sentido Rio de Janeiro, foi aonde a FEB embarcou, né? Quer dizer, vocês fazem uma réplica do caminho feito mesmo, exatamente. Exatamente. E na Itália foi feito isso. Nós fizemos a coluna de La Liberdade, que foi exatamente o caminho que o Brasil fez ali, né? Na Itália. Inclusive, o comandante do Exército naquela época era o general Vilas Boas, acompanhou, esteve com a gente nos jipes, colocou o brasão da FEB, o pet da FEB no seu fardamento. Que legal. E é uma coisa muito bacana, muito gratificante. Sim. Porque é um vínculo que a gente tem, né? Então, é um vínculo com a história. A gente está representando a história.
E o Exército nos enxerga dessa forma, como representantes da história. É a união do meio civil com o militar e o civil apoiando em defender a nossa história. Legal. E mostrar isso. Eu participei de algumas exposições e eventos e eu percebo muito isso. Eu percebo o civil se encantando com aquelas viaturas, se encantando com a história e até adquirindo conhecimento, coisa que a gente não aprende muito na escola, né? Não é matéria do detalhe. Às vezes uma exposição de material bélico, de viaturas, ou até mesmo o fardamento, alguém lá fardado, chama muita atenção, e as crianças são o principal público, a gente percebe, né? Os mais enganjados, né? O pessoal não tem muito conhecimento que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, né? Que foram 25.400 soldados brasileiros que saíram daqui e foram lutar lá na Itália, entendeu? Uhum. E aqui, por exemplo, a gente pega Campinas, foram 348 pracinhas que saíram de Campinas, como tem pracinhas de outras cidades, menores, maiores. Uhum. Então, ou seja, é uma história muito rica, muito bacana, que faz parte da história. O pessoal tem que conhecer. E a gente está lá para isso. A missão da associação é essa, manter essa história viva. Manter essa história viva, exaltar o civismo, o patriotismo, apoiar as Forças Armadas em eventos culturais, em eventos de natureza histórica, cultural e até emergencial. Já aconteceu situações no Rio, em Santa Catarina, em catástrofes naturais, enchentes, deslizamentos de terra, onde o pessoal da associação local, né, apoiou com viaturas em enchentes, com caminhões, levando móveis, retirando pessoas que estavam ilhadas. Porque afinal de contas são viaturas 4x4 com capacidade para transpor qualquer obstáculo. Exatamente. Né? Então você está ali para isso. A gente tem material sobre isso, fala sobre isso, mas isso faz uma parte muito importante. Por exemplo, na pandemia mesmo, nós fizemos movimentos aqui na região de Campinas, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, de doação de alimentos. Aqui em Campinas nós doamos quase 3 toneladas de alimento. Que legal. Então, arrecadados pelo grupo. Arrecadados pelo grupo, nós pegamos e doamos esses alimentos aonde o Exército estava recebendo, que foi, no caso aqui, Campinas era do SEASA. Bacana. Mas nós fizemos um trabalho disso aí. Cada integrante nosso, um contribuiu com uma, o outro contribuiu com 10 cestas básicas, sim, com vans. Então, foi muito bacana. Muito bacana. Legal. E essa associação se reúne periodicamente? Como é que é isso? Existe um encontro anual? Isso é muito legal. Então, a gente tem, como associação brasileira, a gente tem 2 principais eventos, que é a Coluna da Vitória, que eu já falei aqui, uhum, e o Encontro Brasileiro de Preservador de Viatura Militar Antiga. E esse ano, especificamente, nós vamos fazer o 16º ano. 16º encontro já? 16 anos. Então, nós já passamos por Curitiba, por Rio de Janeiro, por São Paulo, por Campinas, por Itaipava, por Brusque, por Jaraguá do Sul, por Belo Horizonte. Uau. E esse ano, especificamente, nós vamos fazer na cidade de Vinhedo. Aqui do lado, que delícia. Aqui do lado. Fica entre São Paulo e Campinas, pertinho de todo mundo. Que bacana. É o 16º Encontro Brasileiro. Então, deve vir viaturas do Brasil inteiro para cá. Exatamente. Além das viaturas da nossa região, que são o principal contingente, sim, mas vai vir viatura rodando do Paraná, vai vir viatura rodando em comboio do Rio de Janeiro, vai vir de outros estados também, e de São Paulo, capital, né, obviamente, interior. Então é uma grande mobilização durante os 3 dias propostos do evento. Né? Qual é a data do evento? É 17, 18, 19 de novembro. Novembro agora. Vinhedo, onde vai ser? Vai ser no Parque Jaime Ferragutti, que é o Parque da Uva. Legal. E na entrada de Vinhedo é um parque maravilhoso, muito grande, que vai adequar o nosso espaço, o espaço das viaturas. Nós vamos montar, além da exposição de viaturas as antigas, a gente sim, vai ter uma exposição de viaturas do Exército Brasileiro. Qual a estimativa? Quantas viaturas antigas você estima que venham para cá? De viaturas antigas, aproximadamente 100 viaturas. Incrível, incrível. É o maior número até agora? Provavelmente não. Para evento desse porte, sim. Sim. Então, além das viaturas antigas? Eu estou falando, mas eu acredito que venham até mais. Uau! Porque mais viaturas do Exército, blindados. Sim. Então, e além das viaturas como um todo, a gente vai montar um acampamento temático da Segunda Guerra Mundial. Opa, como é que é isso? Fala um pouco mais. A gente vai criar um cenário da Segunda Guerra com vários
posto de comando, posto de saúde. Incrível. Com o pessoal fardado, o pessoal trabalhando ali, Sim, né? simulando como a se operação. Tivesse vai ter gente que vai acampar os 3 dias do evento. Puxa vida, hein? Vai ter gente que vai estar lá cavando trincheira, vai ter gente que vai estar fazendo rancho. E isso tudo são os colecionadores com material bélico antigo dos colecionadores. Exatamente. São material de colecionadores, fardamento, material, exposição. E não são somente os colecionadores, mas são reencenadores históricos. Nós temos o pessoal do Dogs of War que vai estar lá. Tem Legal. outros grupos também que vão integrar esse acampamento. Então, esse acampamento vai estar montado durante os 3 dias de evento. Vai estar montado nos 3 dias de evento. E é aberto ao público esse evento. O pessoal pode ir à vontade, pode ver toda essa encenação, pode acompanhar os movimentos. O evento é gratuito, é aberto ao público. A gente vai ter a doação de algum tipo de material, alimento ou leite para associações carentes, né? Mas o evento é gratuito, aberto ao público, a todas as idades. E num contexto geral é uma coisa que é uma volta ao tempo, sabe? Sim. Então a circulação de pessoas, a gente quer tentar trazer um concurso de pin-ups também. Olha que tem muita venda. A gente está buscando parcerias aí com o pessoal de aviação para ver se a gente busca fazer algum tipo de apresentação ou de exposição de aviões. Que legal. Entrevistas. A gente está desenvolvendo uma parceria com a Sala de Guerra, que é um canal do YouTube muito bacana, com o Júlio também. Você vai ter algo ao vivo lá? Entrevistas ao vivo? Bate-papo com a galera? A ideia é ter. Vão ter o mercado de pulgas, de militaria. Eu adoro isso, que delícia. Então, muitas lojas vindo para cá? Já tem vários convidados. Vou falar algumas aqui. Sim. É o Vitor Carioca Militaria, sim, o Recruta, o Alexandre Conga, Paraná Militaria, Big, o que mais? Muita coisa. Agora não lembro de todos de cabeça aqui, mas vai vir bastante gente que vai estar lá expondo, vai estar lá participando. Bacana. E trazendo essa cultura, né? Uma cultura vintage, né? De alguma forma, né? Nós vamos ter shows musicais, atrações, Elvis. Uau. Vamos trazer o show do Elvis. Elvis Cover. Que bacana. Vamos ter bandas de classic rock, vamos ter escoteiros. Então, tudo que envolve essa parte de civismo, assim, a gente quer trazer para o evento, né? Sim. De uma maneira bem simpática, bem natural. Que legal. E o pessoal poder conhecer um pouco, e tudo isso com foco na história e na cultura. Na cultura. Dentro da associação, quais são as principais viaturas? O que a gente pode ver aqui dentro dessa gama de 100 e poucas viaturas? O que a gente vai encontrar aqui em viaturas militares? Não é só Jeep, né? Não. O Jeep é a base natural, né? Sim. É o que movimentou, que mudou a guerra de alguma forma, né? No entanto, a gente vai trazer blindados históricos. Nós vamos trazer o Half Tracker, que é um M3, que é um meia lagarta, que é um carro extremamente sensacional, que a gente vai mostrar praticamente com exclusividade para o evento. Olha que legal. Motocicletas, canhões, morteiros, que mais? Caminhões, muitos caminhões. Muitos caminhões. De várias marcas, de Ingesa, de Hell. As crianças vão pirar. Cara, a criança vai ter atividade para criança, vai ter área kids para as crianças. Que legal. Vão ter atividades do próprio exército, da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, que vai estar lá. Eles devem criar algumas atividades para as crianças, camuflagem, distribuição de revistas, pipoca. O exército vai estar efetivamente também com os batalhões, com tudo ali. Cada batalhão deve montar uma área de exposição de seu material de emprego militar, sim, mais viaturas. Então nós vamos ver os dois cenários, o que era antigamente e o moderno. Exatamente. A gente vai ter a oportunidade até de comparar os equipamentos como eram antigamente e os novos. Exatamente. Algumas coisas não mudaram, mas no contexto, exatamente isso. Que legal, muito bom. Quem que está apoiando aí? Além desse pessoal que você falou, quem mais está por trás dessa... Inclusive está aberto a apoio, né? Quem quiser nos ajudar e apoiar, né? Você quer falar... Nós temos aqui nós estamos buscando alguns patrocinadores, né? O evento ele não tem fins lucrativos, no entanto, ele precisa de dinheiro para acontecer, né? Sim. Com segurança, com estrutura, com banda, com palco, com toda a locação da estrutura, né? Então,
A gente tem já um patrocinador confirmado, que é a Ninets Beer, que é uma cervejaria artesanal da cidade de Vinhedo. Legal. Então, ele além de ser um patrocinador, ele é um apoiador nosso. Nos apoiou já no evento em 2017. Então, o Pedro, que é o proprietário lá, é um cara bem entusiasta, gosta e vai estar no evento nos apoiando. E estão buscando outros apoiadores aí. Então, a prefeitura também tem um apoio significativo, né? Pô, a prefeitura é sensacional, o prefeito Dário, o secretário de Cultura Renato, o secretário de Esporte Marcelo, o vereador Tiago de Paula, que também nos ajudou em toda essa articulação, né? Em todo esse apoio, né? A prefeitura está entrando ali, nos apoiou com o parque, então com a utilização do parque, tem hotel nos apoiando também ali, nós vamos ter um hotel oficial. Que bacana. Então, ou seja, um evento, no geral, ele gira um pouco de parceiros comerciais, mas o cunho final é histórico, né? O cunho final é levar, não é só promover o resgate histórico, mas é tornar essa história acessível para a população. Sim. E a gente tem poder de fazer isso, nós temos como fazer isso. Nós já fizemos outras vezes, fazemos isso no nosso dia a dia e vamos fazer isso no 16º Encontro. Que legal. Diz aí, quais são os canais, se alguém quiser entrar em contato para saber como apoiar, como patrocinar, ou até mesmo participar de uma forma como lojista, ou como você deve ter food trucks nesse evento, com certeza. Isso. Como é que as pessoas entram em contato com você ou com a associação para poder ter mais informações aí? Então, nós temos dois... faltou falar de um grande apoiador, Sim. que é muito importante, que é a FEB Campinas, Uau. que é a Associação do Expedicionário Campineiro. Sim. Eles nos apoiaram, estão nos apoiando abertamente e com baita confiança com a gente. E nós trabalhamos de uma forma muito integrada, né? Então eles vão estar com uma área lá para vender materiais deles também. Que legal. Então, vão expor alguma coisa da FEB? Vão expor, vão vender brindes, vão expor, vão trazer familiares de pracinhas. Ah, que bacana. Então a história ela vai estar presente ali, né? Que maravilha. E os canais de comunicação que hoje nós temos é o nosso Instagram, que é @cvmaisp, e nós estamos vendo na tela aqui o CV+. E o @abpvm_, que é o canal de Instagram da Associação Brasileira de Preservador de Viatura Militar. Legal, Nelson. E para finalizar aí, qual é a tua expectativa desse movimento cultural e histórico dos preservadores? Qual é o plano da associação para o futuro? Existe uma campanha evoluindo nisso, de conscientização, de estímulo e incentivo? Como é que você vê esse movimento? O grande lance é a movimentação, né? O mercado ele tem que se movimentar, a gente tem que movimentar os colecionadores, porque é isso que faz a roda girar, né? Sim. E esse evento ele já movimentou. Então ele já está trazendo gente do Brasil inteiro, gente vindo de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro para cá, estimulando comércio, estimulando os restauradores, estimulando a hotelaria e tudo mais. Uma coisa que eu não falei que é muito interessante. Você tem ideia de quantas viaturas nós temos no Brasil? Eu falei aqui de Campinas, né, da região, 300, né? Viaturas antigas, militares antigas. Na mão do civil, né? Na mão do civil. Não tenho ideia. São aproximadamente 4.000 viaturas militares antigas no Brasil inteiro. Meu Deus. Eu já fiz um levantamento com todos os clubes e nós temos mais viaturas do que o Exército argentino, do que o Exército uruguaio. Uau, que informação incrível. Eu tive no Uruguai, eu tive na Argentina em contato com os exércitos, até a gente falando desse movimento, às vezes não é despreciando, muito pelo contrário, mas para nós foi um show, porque é o que nós gostamos de ver a viatura antiga, né? Sim. E eles estavam com muitas viaturas antigas, como o Ural, como o Jeep, como viaturas que não são
são obsoletas pelo uso do Exército Brasileiro, mas que pra gente é a viatura que nós temos. É o filé. É o filé, é nossa Disneylândia, né? Sim. É a nossa cachaça. E é bacana que um evento desse porte, ele vai estimular a galera a tirar esses carros da garagem, né? Porque o colecionador, muitas vezes, ele tem a coleção dentro de casa, com a porta fechada, né? E não tem muitas oportunidades, né? E com certeza um evento desse estimula e incentiva os caras a tirarem o carro da garagem. Sem contar que quantos visitantes não se apaixonarão e não vão ser novos integrantes dos clubes, com certeza. Eu sou um exemplo disso. Fui num evento no Círculo Militar, sempre fui apaixonado por antigos e realmente fiquei vidrado aí quando eu vi o movimento de vocês. É bem por aí. Quando a gente chega, foi muito interessante que nós fizemos o desfile de 7 de setembro em Campinas, nós abrimos e depois fomos para Vinhedo, encerramos o desfile na cidade de Vinhedo. Agora, esse ano, né? Nesse ano. E durante o evento lá, depois nós paramos na praça, onde foi a praça central lá do desfile de Vinhedo, e muita gente veio conversar. Falou, cara, como eu posso ter um Jeep? Não tem problema, como que eu faço? Pode, lógico que pode. É um Jeep, é um carro. Entendeu? Tem placa, tem algumas regras. Sim. Você não pode usar uma camuflagem do exército atual. Legal falar disso. Uma curiosidade. Quando é que foi liberado o verde oliva? Porque o verde oliva era a cor oficial do exército na época que eu servi. Isso. Quando que liberou para o civil pintar a viatura de verde oliva? Que ano foi? Você lembra? Se eu não me engano, foi em 1990, 92. Se eu não me engano, como houve essa mudança, né? Da padronização do verde oliva para o camuflado, né? E foi mais ou menos na época que houve também a mudança dos uniformes, né? Acho que foi um pouco depois dos uniformes. 94, acho. Então, e aí nós tivemos até do próprio Exército Brasileiro uma autorização pela Associação Brasileira para a utilização do Cruzeiro do Sul, do brasão do Cruzeiro do Sul, que é o brasão histórico. Que legal. Então, ou seja, nós não tínhamos o brasão histórico do Exército Brasileiro hoje é um brasão todo trabalhado, com uma espada, com o Cruzeiro do Sul do fundo. Então, é um escudo, né? Que foi oficial, né? Não, esse é o oficial. E aí a gente e o histórico é o Cruzeiro do Sul, é o redondo com as estrelas. Então, esse nós temos autorização e nós podemos utilizar. São viaturas históricas. E como são viaturas, são carros, né? Então, o que você precisa hoje é um documento convencional de um carro comum, né? A viatura está regularizada com todos os itens de segurança. Se for um carro placa preta, tem os seus benefícios aí para manter a originalidade, né? Sim. Mas no contexto é isso. O que a gente recomenda, né, e sugere é o cara não utilizar uma viatura com uma camuflagem atual. Porque aí você pode ser confundido. A gente não quer ser confundido com o militar das Forças Armadas atual. Sim. Nós estamos aqui para representar a história. Então esse é o foco. Legal. Eu tenho uma curiosidade. As viaturas blindadas, o civil pode ter isso? Pode. Ele precisa ter CR. O CR como ter uma arma. Ele precisa, para uma viatura blindada, como um carro blindado, ele precisa ter o CR. Tem um prazo aí de alguns anos, eu não sei exatamente, 3 ou 4 anos. Depois que ele tem o CR, ele precisa ter o CR, depois ele tem um tempo, eu não sei exatamente se está nessa ordem, mas ele precisa ter o CR daquela viatura. E como qualquer viatura, no caso, que possa possuir algum tipo de armamento, carro sob lagartas, por exemplo. Carro sob lagarta, é outra ele pergunta. Precisa de uma guia de tráfego para transportar essa viatura. Ele pode andar nas vias comuns, um carro sob lagarta? Normalmente ele não tem nem o equipamento necessário para seta, o básico, né? Não pode. Não pode. Só em prancha. É um carro para andar dentro de um sítio, de uma fazenda, de uma área que você tenha controlada, né? De alguma forma, porque de alguma forma é uma arma, né? Ou seja, você tem que ter um tipo de segurança para isso. Então, não é um carro que você anda sozinho. Você não pega um blindado, liga e vou comprar pão na padaria, né? Então, ou seja, ele é muito bruto, né? Tudo é muito bruto. Sim. Então, um tranco que dá dentro do carro, você pode bater a cabeça, você tem que usar capacete. Sim. Então, você pode se machucar seriamente. E a gente tem esse cuidado. Então, quando vai para uma exposição, ele vai numa prancha, vai numa carreta. Prancha. Geralmente a gente transporta ele com apoio do Exército. Quando tem esse tipo de evento, o Exército nos apoia, né? Então, no contexto geral,
é tudo muito bem organizado e muito bem feito de maneira bem séria, né? Legal, é por isso que a gente tem o respeito das Forças Armadas. Não, a gente não atua de uma maneira qualquer. Qualquer, sim. Legal. Queria parabenizá-lo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Parabéns pelo seu trabalho com a Associação Brasileira, parabéns pelo seu trabalho com o clube. Eu sou membro do clube com muita alegria, muito orgulho, porque eu sei do seu empenho, eu acompanho de perto. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e agradeço por fazer parte do grupo, porque são pessoas que somam, como você, que a gente quer que estejam com a gente. Valeu. Um abraço.